Me apaixonei pela irmã da minha ex-esposa depois que ela abandonou nossos filhos por causa de Dr. Asterisco Gás, enquanto nós dois secretamente ansiávamos um pelo outro por anos, até que meu filho admitiu que desejava que ela fosse sua mãe. Finalmente cheguei a um ponto em que não aguento mais isso. Tenho 32 anos e estou apaixonado pela minha cunhada, 27 anos, há muito tempo, talvez alguns anos neste ponto, e não tenho certeza se devo me declarar ou tentar algo com ela. Conheci minha ex-esposa, a irmã dela, quando eu tinha 23 anos, e o relacionamento evoluiu rapidamente. Aos 26 anos, tive meu filho e minhas filhas e nos casamos. No entanto, em poucos meses após o casamento, minha ex-esposa teve um caso, mas pior do que isso, o homem com quem ela traiu a introduziu a heroína. Depois de confrontá-la sobre isso, ela disse que iria procurar ajuda, mas, em vez disso, fugiu durante a noite. Não tive notícias dela nos últimos 4 anos, e pela última vez que soube, ela ainda está com aquele cara e vivendo nas ruas de Las Vegas. Não sei ao certo se isso é verdade, mas, como estava focado em manter tudo junto pelos meus filhos, realmente não tive tempo para persegui-la nem quero fazê-lo depois do que ela fez. Acabei conseguindo um divórcio em absentia. No entanto, mantive uma relação muito positiva com meus sogros. A cada outro final de semana, meus filhos ficam com seus avós desse lado da família, e eles praticamente me tratam como um filho até hoje. Continuo indo às festas de Natal e sou razoavelmente bem aceito pela família. Ninguém fala mais sobre minha ex, principalmente para não preocupar as crianças. Meu filho mais velho foi profundamente afetado pela partida de sua mãe. Ele tem 9 anos agora, e precisei colocá-lo em terapia depois que ele me disse que esperava que sua mãe estivesse morta. Ela havia se tornado verbalmente abusiva no final, quando ele tinha cerca de 5 ou 6 anos. De qualquer forma, no ano seguinte à saída da minha ex, a irmã dela e seu namorado começaram a aparecer com frequência para ver as crianças. Eles sabiam que eu trabalhava muito e cuidavam dos meus filhos, chamando isso de prática, já que queriam ter filhos próprios também. As crianças os amavam e eram mimadas por eles, o que não me incomodava porque todos nós precisávamos de um pouco de positividade. Eles se casaram e estavam muito apaixonados, mas infelizmente o marido dela sofreu um acidente fatal no trabalho logo após o nascimento de sua filha. Foi extremamente difícil e doloroso para todos os envolvidos, como se pode imaginar. Segui o exemplo dela e comecei a levá-la e sua filha para dar-lhe tempo para si mesma, quando as coisas ficavam muito difíceis ou ela precisava de espaço. Ela está em aconselhamento para lidar com o luto há alguns anos, mas ainda usa aliança e me disse que nunca consegue imaginar namorar novamente. Converso com ela frequentemente sobre ele, e ela chegou a um lugar melhor, mas ainda está muito apaixonada por ele. Não consigo imaginar esse tipo de dor. Nos últimos 2 anos, nos tornamos figuras mais constantes na vida um do outro. Meus filhos adoram sua tia, e a convido para jantar algumas vezes por semana. Minha filha e a filha dela se tornaram próximas e adoram passar tempo juntas, então elas têm noites de sono uma na casa da outra. Eu superei minha ex até este ponto, mas a ideia de namorar alguém, possivelmente tão prejudicial quanto a mãe deles, me manteve fora do mundo dos encontros. Não sei quando aconteceu, mas aos poucos comecei a me sentir mais próximo da minha cunhada. Ela é uma ótima mãe, considerando tudo o que aconteceu com ela. É uma das pessoas mais doces que conheço, e seu senso de humor sempre me faz rir e me deixa feliz. Então, comecei a perceber que me sinto fisicamente atraído por ela. Sempre me senti meio culpado por isso porque o falecido marido dela era um bom amigo, e como ela obviamente ainda está de luto, decidi guardar isso para mim mesmo. Desde que a pandemia começou, passamos mais tempo juntos porque o distanciamento social nos fez perder contato com a maioria das outras pessoas. Nada romântico foi discutido, e tento evitar flertar, mas na semana passada, muito tarde da noite, depois que as crianças foram dormir, fiz algumas bebidas para nós, não o suficiente para embriagar, mas ela decidiu passar a noite. Eu dormi no sofá. Acordei com o café da manhã esta manhã e os 4 de nós parecíamos a família que sempre desejei. Ela até me beijou na testa, algo que ela normalmente não faz. Ainda assim, não disse nada, mas depois que ela foi embora, encontrei meu filho brincando quieto com seus brinquedos no quarto dele. Ele parecia chateado, então perguntei se estava tudo bem. Ele me disse, de maneira direta e sincera, como só uma criança pode dizer, que desejava que essa fosse sua mãe. Sentei-me com ele e perguntei por que ele pensava assim. Ele deu várias razões. Ela é legal com ele, nunca grita por nada, gosta de vê-la na casa dos avós, e eles desenham juntos, algo que eu não sabia que faziam. No fim dessa conversa, meu coração, que já estava derretendo ainda mais por essa mulher, fiquei ainda mais nervoso ao deixá-los com os avós. Tentei abordar o assunto com os pais dela para sentir como as pessoas viriam isso. Fiz uma piada sobre ela e eu agirmos como um casal casado às vezes, e eles não riram, ficaram meio distantes, embora educados. Ou eles sabem de algo ou desaprovam. Está ficando difícil demais ignorar ou fingir que isso não está me afetando. Estou apaixonado por ela. Ou eu preciso superar isso e encontrar uma maneira de não pensar nela, ou preciso encontrar uma forma de navegar por essa situação e contar-lhe tudo.
Se alguém aí tiver alguma ideia sobre como se aproximar de uma viúva, especialmente uma que era casada com um amigo, com esse tipo de intenção, eu realmente poderia usar sua ajuda. Atualização 1. Primeiro, gostaria de agradecer a todos que me deram conselhos sobre como proceder, ideias e coisas que talvez eu pudesse dizer à minha ex-cunhada. O que acabei fazendo logo após fazer o primeiro post foi lembrar que meus filhos passariam a noite de domingo na casa dos avós. Normalmente, quando eles fazem isso, minha sobrinha, filha da Sil, se junta a eles. Permito essas visitas quinzenais porque acho importante manter uma relação saudável com os pais da mãe deles, e a Sil deixa a filha ir porque ela gosta de brincar com a minha filha. Bem, percebi que teríamos uma noite livre. Normalmente, eu jogo ou vou à academia em uma noite extra, mas achei que seria a oportunidade perfeita para estar com a Sil sem as crianças por perto. Então, enviei-lhe uma mensagem dizendo: "Ei, as crianças estarão fora neste domingo. Estava pensando se você gostaria de jantar." Era um lugar bem sofisticado que reabriu há cerca de 2 meses para jantares ao ar livre. Nunca a convidei para jantar, e quase nunca estamos sozinhos ou sem uma criança no outro cômodo. Ela disse que adoraria, e então meu pânico começou a aumentar porque agora eu tinha que agir sobre meus sentimentos de verdade. Perguntei se ela preferia nos encontrarmos na minha casa, irmos no mesmo carro, ou se preferia nos encontrarmos no restaurante. Ela disse que viria à minha casa primeiro. Eu estava um pouco mais arrumado do que o normal, vestido, mas não excessivamente. Ela apareceu e, meu Deus, estava em um vestido de noite muito bonito, maquiada, algo que ela normalmente não usa, realmente parecendo deslumbrante. Devo ter ficado boquiaberto por um segundo, mas tive que disfarçar. Trocamos um pouco de conversa fiada, elogiamos como estávamos, mas ainda assim eu não tinha coragem de me declarar, e ela também não estava forçando a situação. O jantar foi realmente maravilhoso. Tinha um grupo tocando jazz ao vivo, e com certeza voltaremos a este lugar. Ela me contou que esta foi a primeira vez que realmente teve uma saída social adulta que não envolveu sua filha em alguns anos. E mencionei que para mim fazia tanto tempo quanto. Estávamos rindo, brincando, conversando, havia até um toque casual aqui e ali. Mas eu não conseguia encontrar coragem. Tinha medo de estragar esse momento, então apenas me entreguei a aproveitar. Mas, ao sairmos, minha mente clareou e, enquanto nos levantávamos para voltar ao carro, dei-lhe meu braço e caminhamos de volta ao carro, braço a braço, sem nenhum constrangimento, ninguém mencionando que isso estava acontecendo. Abri a porta do carro para ela, planejando levá-la de volta ao seu carro. Quando abri a porta, ela me parou, parecendo meio nervosa, e simplesmente me disse para parar e que queria me beijar. Não havia álcool no jantar, então isso é tudo coisa dela. Então, eu a puxei e nós nos beijamos. Mal consigo descrever o quão maravilhoso foi finalmente tocá-la. O beijo continuou do lado de fora do restaurante, com ela encostada no meu carro por pelo menos meia hora. Quando finalmente paramos, compartilhamos mais alguns olhares sonhadores antes de entrarmos no carro e dirigirmos de volta à minha casa. Ela segurava minha mão enquanto eu dirigia. Acho que nunca estive tão feliz na vida. Confesso a ela que comecei a ter sentimentos por ela há muito tempo, mas com todas as coisas terríveis pelas quais passamos, não queria assustá-la. Ela me diz que também nutriu sentimentos por cerca de 6 meses. Naquela época, eu tinha saído em alguns encontros pelo Tinder, e como éramos apenas amigos, descreve o quão bagunçados foram esses encontros. Ela me conta que começou a sentir ciúmes intensos e raiva de eu estar vendo essas garotas. Foi mais ou menos nessa época que ela percebeu que de alguma forma havia desenvolvido sentimentos por mim. Pelo visto, eu não a abordei por causa do falecido marido dela, e ela não me abordou porque tinha medo de que eu visse muita da minha ex-esposa, sua irmã, nela e começasse a ressentir-se disso. Depois que voltamos para casa, convidei-a para entrar, e decidimos tentar resistir ao desejo de pular direto para a cama. Em vez disso, ficamos no sofá, nos aconchegando e conversando sobre o que precisaríamos fazer para transformar isso em um relacionamento funcional. Houve momentos bem emocionantes, claro, falamos um pouco sobre o falecido marido dela e onde ela se sente no processo de luto. Disse a ela que não quero apressá-la e que não vou a lugar nenhum, se ela precisar de tempo, esperarei o quanto for necessário. Ela me diz que se sente em um lugar onde poderia amar novamente, que já superou há muito tempo a culpa de ter sentimentos por mim, algo com o qual lutou bastante. Ela então trouxe à tona sua irmã e as perguntas óbvias que algumas pessoas fizeram nos comentários. O que faríamos se minha ex decidisse aparecer de novo ou tentasse voltar para a vida dos meus filhos? E se ela voltasse arrependida e reformada? Eu disse a Sil que essa é uma resposta difícil de não. Perdoei minha ex por me trair, mas nunca vou perdoá-la pelo que ela fez ao meu filho. Ele era um garoto bem feliz e ensolarado antes de sua mãe começar a trair, usar drogas e descontar nele. Ele está melhor agora, mas por um longo tempo seu comportamento e negatividade, sendo tão jovem, me preocuparam. Sil estava preocupada com como ele poderia reagir a ela, já que, diferentemente das nossas respectivas filhas, ele é velho o suficiente para entender tudo. Eu disse a ela para não contar a ele, pois isso poderia deixá-lo constrangido. Não muito tempo atrás, ele mesmo me disse que gostaria que sua tia fosse sua mãe.
Decidimos ir devagar e não apressar as coisas, mas os beijos recomeçaram e, como estávamos em privacidade naquele momento, desistimos da luta de ficar longe do quarto. Tive fantasias durante todo o período em que senti algo por ela, e acariciar seu rosto pela manhã foi uma delas que finalmente realizei. Seguindo em frente, vamos estabelecer encontros noturnos e trabalhar para construir nossa base já forte. Quando inevitavelmente contarmos aos nossos familiares que estamos juntos, faremos isso juntos. Mas aqui estou eu, esse é o ponto em que estou. Essa é minha atualização. Se este subreddit permitir, talvez eu faça outra atualização para dizer como os pais, sogros e crianças receberam a notícia. 2 anos desejando que ela fosse minha, e agora ela é. Melhor não estragar isso. Atualização. Edit, esqueci de mencionar que me refiro à minha ex-esposa como Jéssica e à minha cunhada, que eu chamava de Sil, como Silvia, porque é engraçado. Bem, contamos a todos, e na maior parte das vezes a reação foi positiva. Quando nossos filhos estavam com meus sogros, Silvia e eu fomos ver meus pais. Eles a conheciam superficialmente, mas não sabem muito sobre ela, já que meus sogros e minha família raramente participavam de eventos em conjunto. Pelo menos eles reconheceram quem ela era. Meu pai não é uma pessoa particularmente sentimental, então não faço ideia do que ele pensa sobre isso, mas minha mãe está apoiando. Ela perguntou se Jay sabia, e dissemos que não falo com ela há 4 anos e Silvia não tem notícias dela há 2. Decidimos enfrentar isso quando chegar a hora. Fora isso, meus pais pareciam felizes por mim. Ontem, participamos de uma pequena reunião familiar no dia do trabalho na casa dos meus sogros. Sabíamos que a recepção seria um pouco fria, já que todos ali são parentes da minha ex-esposa. Meus pais nos fizeram o favor de levar as crianças ao zoológico e tomar sorvete à tarde. Chegamos à festa juntos, e é claro, todos estavam se perguntando onde as crianças estavam. Parecia que 1000 coisas estavam me dizendo para não fazer isso, mas segurei a mão dela, e explicamos juntos que as crianças não estavam presentes porque planejávamos contar a todos que agora somos um casal. Não era uma multidão grande, talvez 8 pessoas, mas parecia que eu estava anunciando isso para um estádio inteiro. Não sei como esperávamos que fosse, mas várias de suas tias ficaram muito satisfeitas com isso. Recebemos alguns abraços, e a princípio ninguém sequer mencionou minha ex-esposa. Eles simplesmente estavam felizes porque todos já tinham assumido que Silvia nunca mais namoraria. A única pessoa que causou problemas foi Mil. Ela contou à festa que já sabia que estávamos juntos porque eu sempre fazia olhos de cachorro apaixonado para Silvia e disse que Silvia falava de mim sem parar. Ela perguntou há quanto tempo estávamos namorando em segredo, e eu disse que só fazia uma semana. Ela ironizou e me disse que não achava que começar um relacionamento com mentiras seria uma jogada inteligente. Em tom de brincadeira, acusou diante dos convidados que Silvia e eu tínhamos desaparecido em uma festa na piscina em junho para nos beijarmos. Depois da festa, seus pais pediram para conversar conosco e perguntaram quão sério era o relacionamento. Assim como meus pais, perguntaram se minha ex-esposa sabia ou não. Quando respondi que não e que a opinião dela não deveria importar, já que abandonou a família há 4 anos, disseram que ficariam mais confortáveis se eu contasse a Jéssica que agora estou namorando sua irmã. Ambos têm muito medo de que minha ex volte sóbria e renovada, tente se redimir, descubra que estou apaixonado por sua irmã mais nova e sofra uma recaída. Para mim, pareceu que eles sabiam de algo que eu não sabia. E, como se viu, Geis tem ligado e conversado com eles há 1 ano, e eles simplesmente não me contaram. Fiquei chateado por esconderem isso de mim. Silvia também ficou muito abalada porque, nem uma vez depois da morte de seu marido, Geis tentou ligar para ela. Eles mostraram o perfil do Facebook dela, aquele que ela me bloqueou, e lá estava ela, parecendo bem normal, não como a casca queimada que se tornou. Tenho que admitir que vê-la não parecendo a viciada que virou quando partiu me fez sentir um pouco melhor, e Silvia também. Seus pais mantiveram contato com ela em segredo porque ela se sente envergonhada pelo que fez e acha que mereceu perder seus filhos, e não conseguiu enfrentá-los depois de tudo o que aconteceu. Os pais de Silvia me deram o número dela e pediram que eu a chamasse para conversar. Eu disse a ela que meus sentimentos por Silvia são reais e que não há chance de eu me reconciliar com Geis. Phil pareceu aprovar com um aceno, mas Mil realmente parecia esperançosa de que consertássemos as coisas. Depois que saímos, conversei com Silvia sobre isso. Embora já tivéssemos discutido a possibilidade de Geis voltar antes, decidimos revisitar a conversa à luz dessas novas revelações. Eu disse a Sil que estou apaixonado por ela, meu coração inteiro é dela e que meus sentimentos de amor por ela são algo mais profundo e forte do que qualquer coisa que já senti pela minha ex-esposa. Ela acabou chorando devido ao estresse da situação, raiva dos pais por esconderem segredos e raiva da irmã por nunca ter ligado ou dado condolências após a morte do marido. Ela então admite que tem medo de que eu a deixe se sua irmã voltar, e eu a asseguro que isso nunca vai acontecer.
Foram necessários muitos abraços longos e muitos beijos para acalmar a situação, mas, quando fomos buscar as crianças, estávamos de mãos dadas novamente e nos sentindo mais conectados do que nunca. Ela tem passado a noite na minha casa com bastante frequência desde que ficamos juntos, então as crianças não veem nada fora do comum. Tenho colocado meu despertador para 5 da manhã, levantando e indo para o sofá. Na manhã seguinte à nossa decisão de contar aos pequenos o que estava acontecendo, nossas filhas pareceram muito felizes, mas elas são muito novas para entender completamente o que realmente está acontecendo. Tudo o que sabem é que podem brincar juntas mais vezes. Eu levei meu filho para um lado, só nós dois, e perguntei se ele estava bem com isso e o que achava. Ele perguntou se todos iríamos morar juntos. Eu disse que talvez algum dia. Ele perguntou se isso fazia sua tia ser sua madrasta agora, e eu disse que ele era livre para chamá-la do que se sentisse confortável e que eu respeitaria isso, e ela também faria o mesmo porque ambos o amamos. Ele então me fez várias perguntas sobre sua própria mãe, coisas que ele nunca havia me perguntado antes, e eu respondi praticamente tudo o que ele queria saber. Suavizei algumas das minhas respostas um pouco. Ele aprendeu um pouco sobre os perigos das drogas em programas da escola, e finalmente fui honesto até esse ponto quando disse que sua mãe tinha um problema e tomou decisões ruins. Ele me perguntou por que sua mãe não o amava, e isso partiu meu coração. Assegurei-lhe o melhor que pude que sua mãe o amava, mas ela havia cometido muitos erros terríveis e que às vezes os adultos simplesmente não fazem a coisa certa quando deveriam. Ele me perguntou se eu ainda a amava. Eu disse que esperava que ela melhorasse, que eu não queria mais que ela estivesse doente, mas que ela havia me machucado e a ele tão profundamente que eu não poderia amá-la como antes. Não tenho certeza se ele entendeu tudo, mas tentei explicar da melhor maneira possível. Deixando tudo isso de lado, ele tem estado muito mais feliz e menos retraído desde que Sylvia está conosco, e ele sempre faz questão de fazer todas as coisas típicas de criança para impressioná-la, assim como eu fazia com a minha mãe. Ainda tenho aquela ligação com a ex para temer, mas ter Sylvia comigo, poder beijá-la e abraçá-la à noite, realmente trouxe de volta uma alegria que estava perdida há muito tempo. Acho que nem percebi o quão infeliz eu tinha sido todos esses anos até perceber o quanto ela me fazia sentir feliz. Estamos vivendo todas as coisas de jovens apaixonados. Ela tem deixado cartas de amor no meu almoço de trabalho, até pequenos poemas, e eu mandei flores para o seu local de trabalho. Ela mencionou que contou a algumas colegas. Algumas das mulheres no trabalho estavam tentando fazê-la me convidar para sair há vários meses, então achei que as flores a deixariam feliz e seriam uma forma de agradecimento bem-humorada às garotas do escritório. Risos. Obrigado a todos que comentaram ou me enviaram mensagens nos primeiros e segundos posts. Eles realmente fizeram meu dia e me ajudaram a manter a calma ao confessar a ela. Fiquem à vontade para me perguntar qualquer coisa, mas acho que isso encerra minhas atualizações. Atualização 3. As pessoas têm me pedido uma atualização há alguns meses, então achei que finalmente deveria sentar e fazer uma. O que você está prestes a ler é um comentário que escrevi na semana passada e simplesmente copiei e colei porque é praticamente bom o suficiente para ser um post. Ele detalha como foi a ligação com minha ex-esposa e mais algumas informações. Eu conversei com ela em setembro. Eu continuava dizendo que iria escrever uma atualização sobre isso, mas a vida ficou bem agitada. Cheguei a escrever uma atualização de cerca de 10 parágrafos ao mês, mas meu laptop quebrou, perdi tudo e fiquei desmotivado. Minha ex está em um lugar muito melhor e está em recuperação. São 8 meses limpa até agora. Ela finalmente me contou os detalhes do caso e como as coisas aconteceram, e como entrou nas drogas. Não eram coisas que eu realmente queria ouvir, mas ela está tentando colocar sua vida nos eixos. E, por mais que eu deteste as coisas que ela fez comigo e com as crianças, quero que ela fique saudável. Não deveria, mas às vezes ainda me preocupo com ela. Enfim, acabei contando a ela sobre Sylvia e eu, e ela ficou pasma. Quando conheci minha ex, ela tinha 19 anos e Sylvia, 14. Na cabeça dela, sempre viu Sylvia como uma criança em relação a mim, o que, para ser justo, eu costumava me referir a Sylvia como irmã caçula. Mas quando ela se lembrou que sua irmã é uma adulta totalmente crescida, que era casada e tinha um filho, suas insinuações de que eu era um tarado pararam. Ela perguntou se eu tinha sentimentos por Sylvia enquanto eu era casado, e eu neguei. Conversamos sobre as crianças, e ela estava realmente arrependida e chorou durante toda a conversa. Ela não faz ideia de como poderia enfrentá-los novamente. Eu queria dizer algo tranquilizador, mas não quero dar a impressão de que quero que ela volte às vidas deles. Fomos cordiais, até amigáveis, mas não vou ser idiota. Ela e Sylvia também conversaram por um tempo. Não espionei intencionalmente, mas pelas partes que ouvi e pelo que me disseram, elas falaram sobre o marido de Sylvia. Acontece que minha ex tinha sido presa por outra semana e passado tempo na cadeia. Ela nem sequer sabia que ele havia falecido até algumas semanas depois do funeral, e naquela altura achou que dizer algo só pioraria as coisas. As coisas foram tão bem quanto se podia esperar. Sylvia, as 3 crianças e eu temos passado quase todos os dias juntos, e eu não tenho sido tão feliz assim há anos. Meu filho e minha filha adoram toda a atenção maternal que estão recebendo, e estou realmente gostando de aprender mais sobre minha sobrinha. A vida é boa, ocupada, mas boa. Obrigado por perguntar.
Talvez eu simplesmente copie e cole isso como minha atualização. Risos. Bem, esse foi meu comentário versão da atualização, e nada mudou muito na semana desde que o escrevi. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, ficarei feliz em responder o que puder, quando puder. Mas nessa época do ano, minha carga de trabalho aumenta drasticamente, e eu não tenho tanto tempo para estar aqui como tinha quando fiz meu primeiro post. Estou tão feliz por ter criado coragem para tentar algo com ela. Eu a amo tanto. Fazia tanto tempo que eu não tinha um parceiro romântico que esqueci como era estar apaixonado ou sentir-se amado. Agora que me lembrei, é chocante perceber o quão sozinho e miserável eu realmente estava. Quer dizer, pelo amor de Deus, jogamos Scrabble ontem à noite e, por algum motivo, isso me deixou absurdamente feliz. Risos. Atualização 4. Já se passou quase um ano desde que minha ex-cunhada, Silvia, decidiu começar a namorar. Um ano depois, estamos morando juntos, e não poderia estar mais feliz. Atualmente, vivemos juntos e estamos procurando uma nova casa. Nossas crianças estão se beneficiando muito. Ter dois pais por perto para cuidar deles tem sido muito positivo. Nossas filhas começaram a chamar uma outra de irmãs, e meu filho é aceito da mesma forma. Eles basicamente são como irmãos normais. É interessante no caso do meu filho. Quando ele está falando com seus amigos ou professores, ele se refere a Silvia como sua mãe, mas ao chamá-la ou falar diretamente com ela, ele ainda a chama de tia. E nossas filhas fazem o mesmo comigo. Sou o tio delas. Isso confunde algumas pessoas que conhecemos, mas sempre é uma história interessante para contar. Não tivemos muito contato com minha ex-esposa desde meu último post, mas pelo que ouvimos, ela está indo muito melhor. Tem um emprego razoavelmente decente, um namorado e está mantendo-se limpa. Não gosto de pensar na possibilidade dela ser reintroduzida na vida dos meus filhos, mas se ela continuar sendo uma pessoa limpa e bem ajustada, isso tornará muito mais difícil para mim negar visitas caso ela solicite, não apenas do ponto de vista legal, mas também moral. Nem eu nem Silvia ansiamos por esse dia, mas as preocupações parecem distantes no momento. Os pais dela pararam de se intrometer nos nossos assuntos e não tentaram forçar a ex de volta às nossas vidas, como temíamos. Nossos filhos passam o fim de semana com eles agora, como já faziam anteriormente, então Silvia e eu aproveitamos para sair juntos nas noites de sexta-feira e boa parte do sábado, tendo encontros e algum tempo sozinhos. Nossos amigos em comum ficaram bastante surpresos com tudo isso, mas têm sido muito solidários também. Eles tentam ser educados e não mencionar minha ex-esposa, mas de vez em quando o assunto surge. Na maior parte, todos estão felizes por termos encontrado felicidade juntos. Um lado da família que eu não mencionei até agora foi a família do falecido marido de Silvia. Como você pode imaginar, a filha dela ainda os vê regularmente, e eles estão muito felizes e aceitando o nosso relacionamento. O pai dele até me disse, de maneira direta, que estava feliz que fosse eu, porque achava que odiaria sua nora trazendo um homem estranho para a vida da neta. Não tivemos muitas reuniões, claro, por causa da pandemia, mas os poucos encontros que realizamos incluíram a família dele, e sempre os incluirão. Falando sobre seu falecido marido, Silvia e eu conversamos bastante sobre nossos sentimentos, e ela até me convidou para ir a uma de suas sessões de terapia. Apesar de tudo estar indo tão bem e do imenso e maravilhoso amor que temos um pelo outro, a memória e a presença dele sempre farão parte das nossas vidas. Ela decidiu, por conta própria, que, por respeito a mim, precisava tirar sua aliança de casamento, algo que causou muita tristeza, como você pode imaginar. Eu disse a ela que ela não precisava fazer isso, e brinquei dizendo que, se nos casássemos, ela teria duas mãos. Depois disso, ela começou a usar a aliança em um colar. Agora ela usa um anel de noivado. Não tenho nenhuma história maluca sobre como foi o pedido de noivado. Não fiz isso em algum espetáculo público mirabolante, mas houve lágrimas, abraços e beijos. Se você tiver alguma pergunta, ficarei feliz em respondê-la. Agradeço imensamente a todos pelas palavras positivas de incentivo. Esse é o final desta história até o momento. Não há mais atualizações.